episódio de hoje a gente vai falar muito mais do que política, nós vamos falar de superação e persistência. Tem um personagem da boa política do Tocantins, do Bico do Papagaio, nosso querido prefeito Raimundo Curica, de Darcinópolis. Ele vai dar uma aula de humildade e superação para todos nós hoje. Já vem fazendo isso ao longo da sua história, da vida pessoal e da vida pública. E vai nos dizer a receita de tamanha humildade e tamanha força de vontade para alcançar os seus objetivos. Curica faz literalmente uma frase que eu costumo usar: fazer dar certo até dar certo. Alegria enorme ter você aqui, meu amigo, meu prefeito, Raimundo Curica, de Darcinópolis do Tocantins. Satisfação, sinto-me felicíssimo de estar aqui juntamente com o nosso deputado federal Alexandre Guimarães, companheiro de todas as horas, companheiro que vem fazendo um trabalho exemplar, fazendo a diferença ali junto no Congresso Nacional, e é uma felicidade estar aqui com o senhor esse final de tarde. Curica, meu irmão, você é a humildade em pessoa. Eu queria que tu contasse um pouco da tua história pessoal. Tu já me falou isso uma vez, a gente estava na fazenda num domingo, e eu fiquei maravilhado com a tua história de persistência, com a tua luta pessoal. Me diz aí, fala um pouco para toda a nossa gente de Darcinópolis, que já conhece um pouco dessa história, mas agora para o Tocantins inteiro, para toda a nossa família do Bora Produzir, quem foi Raimundo Curica lá atrás para chegar no Raimundo Curica da faixa de prefeito de hoje. Olha, deputado, eu nasci de uma família humilde, filho de Manuel Pereira da Silva, Raimundo Lopes Figueiredo. No 1º de 1978, e tive bons ensinamentos dos meus pais, vim de berço. Logo a gente trabalhou na prefeitura de Darcinópolis como gari, quando o então, em saudosa memória, governador Siqueira Campos inaugurou o Colégio Souza Porto no dia 31 de outubro de 1997. E quando a gente foi para Palma, a convite do então governador, a gente começou aí esse início da política, né? A gente foi trabalhando, o governador Siqueira Campos nos deu muitas oportunidades de fazer algo pelas pessoas do meu município de Darcinópolis, e disputamos as eleições de 2008, depois fui candidato a vice em 2012, a minha esposa depois em 2016, 2020 disputei mais uma vez as eleições de prefeito, e viemos concretizar esse sonho em 2024, com as eleições que Deus e o povo nos concedeu essa grande vitória. Então é uma história de humildade, como disse o rei Salomão, o homem mais sábio que o sol já cobriu, que a humildade precede a honra. E a arrogância e o orgulho precede a ruína, né? Então nós estamos nesse caminho da humildade, e com muita força de vontade de trabalhar para nosso povo, e contando sempre com o senhor, né, para a gente fazer ali um trabalho espetacular, extraordinário para o nosso povo de Darcinópolis. Vamos fazer junto, meu. Ó, pega esse insight. Você prestou atenção no que ele disse? O primeiro cargo público que ele teve foi em Darcinópolis como gari. E agora, muita honra, né? Com muita honra. E agora, com a história de vida de superação, o atual e último cargo que ele tem de servidor público é como prefeito. Então vale a pena acreditar na sua história, no trabalho árduo, no trabalho reto, no trabalho correto, na sua essência e na sua humildade. Curica é isso que eu falei, é um exemplo de humildade e de persistência. Primeiro trabalho como gari e agora como prefeito. Acredite em você mesmo que você pode ser o Raimundo Curica do amanhã. Não tenho dúvida disso. Parabéns, meu irmão. Parabéns pela tua história. Como é que tu entrou na política? Como é que deu esse despertar? Falou assim, rapaz, eu preciso ser candidato. Como é que te deu isso, meu?
Olha, deputado, 2008, a gente morava em Palmas, servidor público estadual, um cargo que foi de nomeação pelo nosso governador Siqueira Campos, na Secretaria de Cultura, né, Fundação Cultural, e, e devido a gente ter as amizades, ter nascido nesse torrão, né, chamado Darcinópolis, com muito orgulho, sentiram a necessidade de alguns companheiros correligionários convidar a gente para disputar as eleições naquela ocasião. E disputamos as eleições com o saudoso Duda, um dos melhores prefeitos que teve no município, né? E aí foi uma reeleição e não conseguimos a vitória, mas foi muito importante naquele momento de a gente ter essa disposição de ter disputado as eleições. Eu creio que foi um aprendizado, né? Ali o início, o pontapé inicial na vida política. E não posso esquecer que quem me deu essa condição abaixo de Deus foi então o nosso saudoso José Wilson Siqueira Campos, fundador do Estado, né? Então você foi se envolvendo com esses personagens da política ali, foi aprendendo, foi se espelhando, falou, eu tenho que ser um aí amanhã. Com certeza. E aí foi isso que aconteceu para a gente chegar hoje aqui com muita luta, com muita disposição de trabalhar em prol da nossa gente do município de Darcinópolis. Que legal, Curi, que história bacana. Nesses 100 e poucos dias de mandato que o meu amigo já está fazendo aí depois na tua eleição, agora está com 100 e poucos dias de mandato, o que mais te orgulhou de ter feito até agora aí, lá pelo teu povo de Darcinópolis? Olha, deputado, nós já tomamos algumas medidas preliminar e pertinente do município na questão que nós temos hoje um assentamento, um povoado chamado Pé Amigos da Terra. E a gente hoje colocamos o caminhão basculante do lixo para coletar o lixo doméstico. Uma coisa que não tinha ainda acontecido e hoje a gente realizou isso para as pessoas. Que bacana. Como também os monitores dos ônibus escolares. Não tinha anteriormente e a gente conseguiu colocar. Então, para mim é um orgulho, é um prazer muito grande ter feito isso em prol da nossa gente, do nosso povo de Darcinópolis. Que bacana, isso é dignidade, né? Poder dar segurança na questão dos monitores e poder dar dignidade da coleta do lixo, né? Coisa tão primária e que em tão pouco tempo você já ativou isso lá. Parabéns, meu, parabéns. E a tua pauta de mandato, o que você quer no teu anseio, no teu desejo? Eu sei que as coisas vão acontecendo na gestão, depois pode ir se tornando outro rumo. Mas o que o Curica gostaria de fazer em Darcinópolis que ainda não foi feito, ou implementar o que já tem feito? Qual é a tua vontade, o sonho, a tua pauta de mandato? O que tu queria que te representasse nesse teu primeiro mandato? Eu começo pela saúde. Hoje o sonho de todo darcinopolino, como o meu sonho, primeiro colocar médico 24 horas. E nós já estamos nos preparando, trabalhando, para a partir do mês de maio, nós colocar os plantões dos médicos para atender nossa gente 24 horas. Depois, deputado, não sei se o senhor sabe, dos 25 municípios que do Bico do Papagaio, que primeiro é Darcinópolis, o último é Esperantina, nós somos o segundo município maior em extensão territorial. Nós só perdemos para Araguatins. E eu tenho um anseio, eu aspiro isso, que junto com o senhor, com o nosso governador Wanderlei Barbosa, as demais autoridades desse estado, nós ter em condições de trafego
as nossas vicinais. Porque você vê hoje, lá da Dona Maria Romana, no Corda, onde é a Barra do Canoa, até chegar à Barra do Brejão, onde nós divide com Babassulândia, são mais de 100 quilômetros de distância. Então hoje, assim, a gente teve sempre essa dificuldade de manter essas vicinais em condições de trafego. E isso um anseio, é uma vontade minha de nós ter essas vicinais em boas condições de trafegar os nossos veículos com o nosso povo, dando aí a condição melhor dos pequenos produtores rurais de trazer, de escoar os seus produtos ali da zona rural até chegar à zona urbana. É quantos quilômetros, Curica? Mais de 100 quilômetros. Mais de 100 quilômetros. É uma estrada longa, hein? Essa do Brejão até chegar no nosso beira do Corda, Rio Corda. Entendi. Que bacana. Vamos fazer isso junto, rapaz. Vamos enfrentar essa luta aí. A gente vai conseguir realizar esse sonho aí. Com fé em Deus, eu conto com o senhor. Como é que você tem enxergado a nossa parceria do mandato? Está recente, vamos ter um ano orçamentário que vai abrir agora a janela para a gente enviar recursos. Nós vamos colocar a emenda lá em Darcinópolis, nós vamos colocar inteira lá, porque você merece. E a gente vai fazer um trabalho bonito. O que você tem entendido dessa nossa parceria, meu querido? Deputado, eu entendo que essa parceria vai melhorar a vida das pessoas de Darcinópolis, porque o trabalho ele sempre faz a diferença. E eu creio que o senhor é um homem comprometido com o Brasil, com o Tocantins e com a nossa querida Darcinópolis. Vai dar muito certo essa parceria. Vamos nos unir as mãos, igual já estamos unidos. E aí tem aquele velho dizer que unidos nós somos mais fortes. Então, a união faz a força, né? E você tem uma relação muito boa com os governos, né? Você disse que iniciou aí com o Siqueira Campos e tem uma relação muito estreita com o governador Wanderlei Barbosa, né? Eu acompanho lá o carinho que o governador tem contigo, a forma como ele te acolhe no mandato dele, enfim, é perceptível essa boa relação que tu tem com o governador. Deputado, isso eu agradeço a Deus, desde do Siqueira. Hoje nós temos o governador Wanderlei Barbosa, um campeão de gestão, né, que vem fazendo um trabalho brilhante no nosso estado. E essa relação, essa amizade estreita que eu tenho com ele, sou dentro da casa dele. Antes de ontem estive com ele na sua residência, conversamos muito sobre os trabalhos, sobre os projetos, e ele tem sempre me dado atenção. Depois que nós ganhamos as eleições, já várias vezes eu fui recebido no palácio por ele, na casa dele. Então isso é muito importante. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e o nosso governador Wanderlei Barbosa. O que a política te ensinou até aqui, meu amigo? O que você acha assim? Não, isso aqui eu vou levar para a vida que a política me ensinou. Deputado, a política ela é uma escola que ela nos ensina a ser mais humilde, a ter mais visão de águia, né, sobre as demandas que a vida nos proporciona e, acima de tudo, servir o nosso próximo. Isso é o mais importante, é o que ela ensina, é você ter como servir as pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis da nossa sociedade. Um sonho que o Curica tem para Darcinópolis, para a política de Darcinópolis? Deputado, o sonho que a gente tem no nosso município é fortalecer ainda mais a nossa agricultura familiar. Que bacana. Nós dar mais condição para as pessoas produzir, para as pessoas poder vender o seu produto, ter as condições melhores de crescer na vida. Esse é o sonho que eu tenho e com fé em Deus e o senhor e os demais companheiros de nós fazer com que isso venha acontecer na vida de cada um,
cidadão darcinopolino. Estava falando um sonho, eu estava falando há pouco, antes da gente começar a gravar, da grande festa que vai ter aí da Sinópolis, né? Eu vou deixar depois você para anunciar, o companheiro Léo Barbosa me cochichou no ouvido, vai ser festa de arromba lá em Dacinópolis. Que dia que é, rapaz? Começa dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Um presente aí do nosso governador Wanderlei Barbosa, o artista conhecido, renomado, cantor renomado desse Brasil, chamado Amado Batista, né? E aí segue as programações, deputado Léo Barbosa com rodeio show, né? Vai ser o segundo rodeio show ali e com certeza vai ser uma festa aí memorável, né? Uma festa abençoada aí para toda a gente da região e do nosso município de Dacinópolis. Nosso povo de Dacinópolis vai se divertir, a economia vai ser aquecida e o trabalho continua, não é, Curica? Bora perguntar, Curica, o que você gostaria de perguntar para o deputado federal Alexandre Guimarães? Deputado, são várias coisas que eu deveria lhe perguntar, mas o momento não está muito propício, né? Que o senhor já tem outras coisas, outras demandas a fazer. Mas como o senhor facultou essa oportunidade de eu estar aqui com o senhor frente a frente, né? Nessa palestra, nessa conversa de amigo, eu queria lhe perguntar o seguinte: qual é o seu primeiro recurso para Dacinópolis? Boa, Curica! Olha, o meu primeiro recurso para Dacinópolis, meu querido, é aquilo que o teu governo, e eu acredito a ti, tu colocou essa responsabilidade da pergunta em mim, foi muito boa, mas eu vou colocar o peso da responsabilidade nos teus ombros. Você é que vai me dizer qual é o primeiro recurso. Nós vamos fazer investimento na infraestrutura, você já tem recurso garantido para isso. Nós vamos fazer investimento no turismo, você vai ter recurso garantido para isso. E nós vamos ter investimentos para a saúde de Dacinópolis, como você disse, que quer melhorar a saúde, quer ampliar o serviço de saúde com médicos 24 horas. Eu vou garantir recurso para lhe dar condições disso. Então, meu querido, eu vou colocar o recurso desembaraçado das nossas emendas parlamentares. Você vai chamar a sua equipe de governo e vai aplicar um pouquinho em cada uma daquelas áreas essenciais e prioritárias lá para o nosso querido município de Dacinópolis. Só vou fazer um pedido que eu fiz agora no início para ele. Eu brinco que ele é o Curica e a esposa dele é a Dona Arara. É uma queridíssima amiga nossa. Eu falei, separa um pouquinho do recurso para nós fazer ação e promoção social com a nossa primeira dama lá, a Dona Arara. Vai recurso para ação social também, viu, meu Curica? Eu agradeço, deputado, pela sua disponibilidade de estar enviando os recursos, né, para que a gente possa ampliar mais a gestão, trabalhar mais em prol da nossa gente. E dizer da nossa gratidão, né, pelo senhor ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando, né? É muito importante o diálogo, né, a conversa, para que a gente possa trabalhar mais, né, no nosso município. Bora pro jogo, bora produzir. Curica, agora eu vou te fazer umas perguntas bem objetivas e aí o amigo me responde com uma palavra, também de forma bem objetiva. Certo. Tá bom? Vai ser um pinga-fogo aí contigo. Pode ser? Pode. Pode começar? Pode, toda discussão. Então vamos lá. Política ela é a arte de juntar, né, de união, é a arte do diálogo, né, com as pessoas. Mas a definição no original, a palavra política, ela é a arte ou a ciência de governar bem. Olha só, que bacana. Não tem como o poeta responder em uma palavra só, né? Tem que fazer poesia. Tem que fazer. Ser prefeito é? Ser prefeito é ser um servidor. Boa. Ser um servidor do povo, né? Uma qualidade que todo político deveria ter. Aí não tem como fugir, é a humildade. Boa. É a humildade, ser humilde. Isso você tem de sobra, meu irmão. Um defeito que a política precisa abandonar.
as promessas não cumpridas, né? Boa. Isso aí nós tem que... Era bom acabar, né? tem que acabar. Um exemplo de liderança que te inspira. Saber compreender a cada uma das pessoas que você trabalha, que você lida. Saber as indiferenças de cada um, né? Que legal. Uma causa que sempre vai te mover. É a causa de poder atender os mais necessitados. Essa é importante. Um erro comum de quem entra na política. É, às vezes, não saber compreender as pessoas. Se distanciar delas, né? Não ter o diálogo. Isso. Agora, tu como poeta, me diga o que significa o Tocantins em uma palavra só. Em uma palavra. Tocantins significa o estado da livre iniciativa e da justiça social. Tem que ter a boa frase do nosso saudoso Siqueira, né? É institucional. Uma prioridade, você já disse, para Darcinópolis, mas diga a sua prioridade maior para Darcinópolis. A saúde, essa está em primeiro lugar. Eu já falei anteriormente. Vamos investir na saúde, não vamos? Vamos fazer isso juntos. Vamos fazer junto. Ó, você vai sair daqui com compromisso. A nossa bancada federal, com muita responsabilidade, colocou R$500 mil na saúde. Isso é rúbrica de todos os parlamentares, dos 8 deputados federais, dos 3 senadores já colocaram 500 mil para a saúde da Sinópolis. Eu garanto no mínimo mais 500 para você já começar o seu mandato com R$1 milhão na saúde. Isso já é o mínimo. E aí a gente vai conseguir mais ainda. Tá bom, meu irmão? Para você fazer esse investimento macro aí na nossa saúde da Sinópolis. Viu? Fé em Deus. O que o Curica do passado, do tempo de Siqueira, do tempo do sonho, do tempo da persistência, diria para o Curica do hoje que conseguiu alcançar o sonho de ser prefeito? Eu diria, deputado Alexandre, que seria o que deve ser essa resposta de alguém que persistiu, que acreditou e que fique essa lição para as pessoas, que a persistência ela vale muito no ser humano. E a gente conseguiu chegar onde chegamos com a ajuda de Deus e com a nossa persistência. E eu tenho certeza que essa persistência ela vai nos dar condição de fazer uma gestão diferenciada no nosso município. Fazer dar certo até dar certo. Fazer dar certo até dar certo. Não tem plano B aí? Não, tem não. Aí é isso mesmo. Que bacana. Bom, minha boa gente de Darcinópolis, esse foi o nosso bate-papo com Raimundo Curica. Só que ele deixou o melhor para o final. Ele já chegou dizendo, eu vou fazer uma poesia aqui para não perder o script. Não é isso, Curica? Minha boa gente de Darcinópolis, Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Vai continuar Deus capacitando o Curica, a família dele, todos o corpo de secretariados, o nosso vice-prefeito, um abraço, meu vice-prefeito, todos os nossos vereadores e vereadoras. Nós temos um time bom também do nosso MDB lá em Darcinópolis. E essa foi uma entrevista alegre, descontraída, com muito entretenimento e com muito aprendizado da essência da humildade, que contribui muito para a boa política do Tocantins. E aí, meu amigo, eu vou deixar a palavra final para você, fazer a sua poesia e deixar os seus agradecimentos. Olha, deputado, eu quero que antes de falar a poesia, em breves palavras, agradecer ao senhor, a sua assessoria, por ter nos proporcionado esse momento tão importante na nossa vida, na vida política, que nós temos um sacerdócio sobre os nossos ombros, que é de servir a nossa gente, né? Então, muito obrigado, que Deus abençoe nessa caminhada, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, no fim dá tudo certo.
É isso. Aí, para ficar a marca do poeta, não posso sair sem não deixar um verso nessa despedida, né? Eu deixo este microfone com essência e grande moral de estar de frente com Alexandre Guimarães, o nosso deputado federal. Essa foi um bate-papo com o Raimundo Curica, um bom exemplo da família Bora Produzir. Bora produzir, Curica! Bora produzir. Agora eu me despeço. Adeus até outro dia. Aqui só falei a verdade, Deus me deu sabedoria. Falar a verdade é meu forte no ramo da poesia. Boa, parabéns, Curica. Um abraço da Sinópolis. Compartilha, curte, encaminha para todo mundo pra gente falar de Dacinópolis, pra gente falar do Tocantins, pra gente falar de coisa do bem. Um abraço, bora produzir. Só agradecer o senhor, toda a sua equipe, agradecer os nossos vereadores e os nossos secretários e a minha esposa, nega do Curica. Melhor ser minha do que dos outros, né? Dona Arara. Boa, um abraço. Um abraço.